but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Levaste-me ao fim de mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste e para ti eu vou. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me achego a ti e para ti eu vou. Para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou. Para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não amedei, teu amor capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste
até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não amei nem teu amor capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não amei nem teu amor capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Não amei nem teu amor, ele me envolve. O teu amor me diz quem sou, e não há barreiras. Amor invencível, furioso, incontrolável, é o teu amor por mim. E não há nada que possa nos separar, e não há nada que possa nos separar, e não há nada que possa nos separar, não há nada que possa nos separar. Oh não, não há nada que possa nos separar do teu amor, Jesus. Se para ti e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós declaramos santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Tudo é para ti, tudo é por ti, Jesus. Não há nada maior, não há nada melhor que viver embaixo dos teus braços e de tuas promessas, Jesus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, nós não sabemos viver sem tua presença. Clamar pela glória, a glória de Deus.
Olá, nós queremos te agradecer por você fazer parte desse culto até aqui. Nós queremos te convidar a continuar participando junto conosco. Para nós é uma honra. Nós gostaríamos muito que você se sentisse parte desse culto, parte do que o Senhor está fazendo no nosso meio. E que cada palavra lançada aqui encontre uma terra fértil no seu coração e frutifique. Nós temos a oportunidade nesse momento de semearmos ao Senhor. Então não perca essa oportunidade. Aqui na descrição do vídeo nós temos a nossa conta em banco para que você possa ofertar. Nós temos o PayPal, temos o nosso QR Code. Então não deixe de semear e honrar ao Senhor com as suas finanças. Nós temos também, para você que se encontra em estado de vulnerabilidade ou você que quer ajudar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, nós temos o Fuel for Life, que é algo que nós estamos fazendo para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Então você não deixe de participar, busque saber nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, para que você possa ofertar para os seus irmãos, ajudar os seus irmãos, e você que se encontra em estado de vulnerabilidade também pode participar e nos procurar nas mídias sociais. Queremos que você continue fazendo parte desse culto, que você continue adorando e cultuando ao Senhor de forma expressiva e intencional. Então fique conosco, nós teremos a nossa palavra, o que o Senhor tem para nos alimentar. Então enche o seu coração de expectativa, sua mente, que você se conecte ainda mais ao Senhor e que você ouça ainda mais a palavra do Senhor. Queremos também pedir para que você não deixe de participar no YouTube, nos chats, nos fazer perguntas. Participe conosco do culto, seja efetivo, seja ativo, participe de forma intencional. Faça o seu culto racional ao Senhor. Não assista apenas o culto, mas que você cultue ao Senhor aí na sua casa. Nós nos encontramos em breve. Um abraço para você. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha aí, a moça do recado é a moça que vai pregar? Que coisa! Essa foi uma brincadeira, só que não. O Senhor sabe de todas as coisas. Queridos, é uma honra estar com vocês, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesse dia, nesse culto de celebração, no Online Experience. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de podermos estar na sua casa, compartilhando do que o Senhor tem falado conosco, edificando a sua vida e ao mesmo tempo sendo edificados. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você se desconectasse aí da sua esposa, dos seus filhos, que vocês sentassem, acalmassem o coração de vocês. Nós tivemos um tempo de adoração maravilhoso e eu espero e eu encorajo você a continuar cultuando ao Senhor, que agora Ele vai falar ao seu coração através da palavra dEle. Há uns minutos atrás você estava adorando ao Senhor com cânticos, talvez aí na sua casa você estava dançando, salmodiando ao Senhor, mas agora eu gostaria que você se acalmasse e ouvisse a voz do Senhor nesse momento. Então eu gostaria de orar com você antes da gente iniciar e abençoar a sua vida. Gostaria que você também estivesse aí na sua casa orando por mim, abençoando a minha vida, para que eu não atrapalhe em nada ao Senhor no que Ele tem para falar nessa noite. Amém? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ouvirmos a sua voz, de te conhecermos um pouquinho mais nessa noite. Senhor, nós queremos calar os nossos lábios e abrir o ouvido do nosso coração. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso espírito, que a sua palavra seja rema, que a sua palavra gere vida dentro de nós, que a vida flua de dentro para fora, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Ilumina as nossas mentes para entender e discernir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, nós abençoamos cada um que está no seu lar te ouvindo a sua voz. Abençoamos cada familiar, Senhor, cada casa. E nós somos gratos, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor nos concedeu, de chegarmos até a casa dos nossos irmãos através das mídias, para que a sua palavra continue sendo propagada nos 4 cantos dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de iniciar essa palavra contando um testemunho
que eu pude ouvir no dia de ontem, onde uma irmã nossa, da nossa comunidade, eu conversando com ela pelo WhatsApp, ela falou: Van, eu queria tanto falar com você pessoalmente, eu sei que a gente não consegue. Eu falei: então vamos fazer um FaceTime agora. E aí eu liguei para ela e ela começou a compartilhar o que o Senhor estava falando no coração dela, as coisas que estavam acontecendo na família, enfim, a gente começou a conversar. E ela compartilhou que no momento em que ela estava fazendo algo tão simples, que para uns pode parecer tão corriqueiro, para outros pode parecer até uma heresia, mas ela estava ali varrendo a casa. E nós que somos nascidos de novo, que somos filhos, nós entendemos que não há uma vida secular. Nós vivemos inteiramente na presença do Senhor. E ali ela estava limpando a casa dela, ela estava varrendo a casa dela, e ela ouviu o Senhor falar assim com ela: sua vizinha não tem café. E ela parou assim e falou assim: nossa, será que eu estou ficando maluca? Não tem café? E aí ela parou e falou: com certeza o Senhor está falando comigo. Então ela pegou aquele café na cesta básica que ela tinha em casa, e ela pegou o café, ela falou assim: não, eu vou pegar o arroz também. E ela foi, pegou o arroz e ela colocou numa sacolinha, ela estava saindo de casa para levar para a vizinha, e aí o Senhor falou assim com ela: eu não divido semente. Quando eu dou a semente, porque eu sou aquele que dá a semente ao que semeia, eu não divido a semente no meio, eu dou a semente inteira. E ela parou e falou: não, ok, Senhor, eu entendi. E ela voltou para casa, colocou o café e o arroz na cesta e pegou a cesta inteira e levou na casa da vizinha. Quando a vizinha abriu a porta, a vizinha começou a chorar e falou: eu não tinha o café para dar para os meus filhos hoje pela manhã. Eu não tinha sequer o arroz para dar para minha filha comer no almoço. E agora o Senhor ouviu o meu clamor e trouxe mais do que eu merecia. E essa irmã voltou para casa feliz, grata ao Senhor, e a gente se alegrou ali naquele momento, compartilhando daquele testemunho tão lindo, de que foi algo tão simples. Ela estava limpando a sua casa, louvando, adorando ao Senhor, e o Senhor falou com ela ali naquele momento. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você, de falar com vocês, sobre ouvir a Deus, estar atento à voz de Deus, sabe? Estar atento ao que o Senhor fala. Geralmente, quando a gente vai orar, a gente acha que a oração é um monólogo, onde só a gente fala. Não, Senhor, aí nós fazemos as nossas súplicas, as nossas intercessões, as nossas orações, como o 1 Timóteo 2 ensina. Façam suas súplicas, suas orações, suas intercessões, isso é bíblico. Mas a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Porque nós falamos com o Senhor e nós nos calamos para ouvir Ele falar conosco, para ouvir a voz dEle. Muitas das vezes, nosso tempo de comunhão com Deus precisa ser em silêncio, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ouvir o que Ele tem para nós. E um exemplo maravilhoso de um homem perfeito, que fez isso de forma perfeita, foi Jesus. Jesus Cristo, Ele era assim. Ele sabia a hora de falar, Ele sabia a hora de se calar, e Ele tinha tempo de comunhão com o Pai. E com Ele a gente pode aprender muita coisa, porque Ele é o exemplo perfeito do filho que ouve e obedece. Ouve e obedece ao Pai. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que eu quero falar alguns pontos que eu tenho aprendido com o Senhor através das Escrituras, através da vida de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 11, 27, onde o Senhor fala assim: e ninguém conhece ao Pai, isso é Jesus falando, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem conhece o Pai? O Filho.
e a quem o Filho deseja revelar. Então, para a gente conhecer o Pai, a gente precisa conhecer o Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, através de Jesus, nós podemos aprender como orar, como ouvir ao Senhor. Jesus, ele fala que no 11 também, no 29, que nós devemos tomar sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aqui nós temos algumas chaves para você acessar o coração do Senhor, para você ser sensível à voz do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? É submissão, é obediência ao Pai. Jesus, o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, é suave. E ele quer que a gente carregue esse fardo de submissão, de obediência ao Pai. Por quê? Porque Jesus, ele ouvia o Pai e ele obedecia. E a palavra chamar significa ouvir e significa obedecer. Por quê? Porque para Deus não tem diferença de ouvir e obedecer. Para Deus, ele entende que quando você ouve, é automático você obedecer. Porque isso cai no seu coração. Você que tem o Espírito Santo de Deus, que você que nasceu de novo, você precisa entender que quando você ouve, é automático você obedecer. Porque o Espírito Santo te ajuda a obedecer. O Espírito Santo abre os seus ouvidos e você ouve e obedece. Por isso que a palavra chama é tanto ouvir quanto obedecer. Porque para Deus não há diferença. Então, igreja, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Senhor está falando. O segundo ponto é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Para você ouvir ao Senhor, você precisa ser manso e humilde. Você precisa se libertar da sua vaidade, do orgulho que te prende, que te torna soberbo diante do Senhor. Não, você precisa aprender como Jesus é. Ei, tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humilde, a humildade que vem de dentro para fora, de você olhar para si, de você não conseguir sequer olhar para os céus, sabendo a realidade de quem você era antes do Senhor, de quem você é, pó, de que você serve um Deus soberano, mas que pela graça dele ele te alcançou, pela misericórdia dele ele te alcançou, e você reconhecer: ah, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? Então, para você falar com o Senhor, mas muito mais do que falar, ouvir ao Senhor, tome o jugo de Cristo. Seja manso e humilde como Ele é. Se esvazie, kenoses. Se esvazie de quem você é. Seja simples diante do Senhor. Ele sabe que Ele é soberano. Sabe, as religiões, elas têm vários deuses que precisam... Claro que nós entendemos que nós temos que ter sim reverência com o Senhor, mas o filho que tem intimidade com o Pai, ele não tem medo de chegar aos pés do Pai. Ele não tem medo de ouvir a voz do Pai. E tudo que ele faz para o Pai é por honra e não um sacrifício doloroso, árduo. Não, eu faço porque eu o amo, e isso se torna honra, isso se torna um prazer. Obedecer, ouvir e obedecer, ter um coração chama, que ouve e obedece ao Senhor. Então nós precisamos nos esvaziar diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, nu, sem nenhuma máscara diante de você. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te conhecer, eu preciso ouvir o que você tem para mim, o que você tem para essa nação, o que você tem para nos ensinar nesse tempo, o que você quer, Senhor, nesse tempo. O que você espera
que eu contribua, eu quero contribuir com você, Senhor. Fala comigo, Senhor. Então, quando nós temos esse entendimento de que nós temos um Deus que é Pai, porque nós recebemos o espírito de adoção, nós não chegamos para o Pai com medo de falar com Ele, nós chegamos com temor, sim. Nós nunca devemos perder o temor a Deus, mas nós chegamos com confiança. Nós chegamos diante do Pai, porque se nós recebemos o espírito de adoção, o nosso coração clama: Abba, Pai, Paizinho, eu desejo estar com você, eu desejo ouvir a sua voz, eu desejo saber o que você quer fazer, o que você sonha. Eu desejo realizar os seus sonhos, cumprir a sua vontade, o seu prazer. Porque por mais, queridos, que nós conheçamos as Escrituras, que nós venhamos estudar, que é maravilhoso a gente estudar as Escrituras, por mais que a gente saiba todos os versículos de cor, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de decorar os números, os capítulos, mas eu sei os versículos, mas eu não lembro a localização. Eu tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo para Ele me ajudar. Mas não é o muito conhecer, sabe, que vai nos fazer íntimos do Senhor. Nós precisamos conhecer. Para quê? Para discernir se não é a voz da nossa alma ou se de fato é a voz do Senhor. Porque o Senhor nunca fala contra as suas Escrituras. Então é saudável a gente conhecer. Mas nós não podemos nos chegar diante do Senhor mostrando aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei fazer, porque senão nós seremos apenas uma voz que profere versículos, que profere palavras bonitas, mas o nosso coração está longe do Senhor. Então os nossos lábios louvam ao Senhor, mas o nosso coração está longe. Então, seja humilde, seja manso diante do Senhor, seja simples. E se nós ouvimos a Deus, todo esse conhecimento, ele não passa a ser conhecimento, ele passa a ser sabedoria. Porque o Senhor, ele vai transformar todo esse conhecimento com o tempo que nós temos de comunhão, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a Deus através do Espírito Santo, ele vai transformar esse conhecimento em sabedoria. Por quê? Porque nós somos mansos, porque nós somos humildes, porque nós sabemos aonde nós estamos diante do Senhor. Acho que é por isso que o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Então, lembrando, a nossa oração não é um monólogo, onde só eu falo, Senhor, 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 Pai, olha isso, me ajuda nisso, como eu faço isso, como eu faço aquilo, Senhor, abençoa fulano. Isso também nós fazemos, isso também é oração. Mas precisa haver momentos onde nós nos calamos para que a gente possa ouvir o Senhor falar. Porque quando nós estamos com um amigo íntimo, a gente bate papo horas e horas. A gente conversa horas e horas, mas não é só um que fala. A gente para ouvir o outro falar, aí o outro para ouvir você falar. Assim é com o Senhor. Há momentos em que nós ficamos completamente calados, porque nós precisamos tão somente ouvir, tão somente estarmos sensíveis à voz do Senhor. E nesse testemunho tão simples que eu falei para vocês, a gente pôde perceber quão simples o nosso Deus é, quão maravilhoso Ele é. Ali, limpando a sua casa, Ele falou com aquela mulher e ela foi e abençoou a vida da sua vizinha. Será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós estamos ouvindo e obedecendo as orientações do Senhor? Ou será que o Senhor às vezes fala de forma tão simples que a gente acha que não? Deus, Ele é top plus advanced. Ele não vai falar de forma tão simples comigo. Não, Ele vai falar de formas rebuscadas. Ele vai falar de forma peculiar. Não, nós não podemos colocar Deus numa caixinha. Ele não cabe numa caixinha. Deus, Ele é transcendente.
Ele é maior do que a criação, mas Ele também é um Deus iminente, é um Deus de perto, é um Deus que fala de acordo com a forma que a gente entende. Uma vez eu ouvi uma piada tão boba, mas tão simples, mas que Deus falou tanto ao meu coração. Um nordestino estava falando: ah, Jesus, você é maravilhoso, Jesus. E ele só falava assim: Jesus, tu és tudo o que eu quero, Jesus. E de repente Jesus aparece assim na frente dele e ele fala: ah, quem é você? E Jesus olha para ele e fala: sou eu, Jesus. O Senhor, Ele sabe exatamente a forma que você vai entendê-lo. Mas não se esqueça que o Senhor, Ele não fala nada que vá contra a sua palavra, que vá contra as Escrituras. Ele jamais fará isso. E se você tiver esse coração como o coração de Jesus, você pode ter certeza que você provavelmente, com certeza, vai ser livre de você mesmo, das suas manias e costumes difíceis, querer falar de forma rebuscada com o Senhor. Ele é seu Pai, Ele é Senhor, Ele é soberano. Você precisa ter temor, mas Ele também é o seu Pai. Seja manso, seja humilde diante da presença dEle. Salmos 25, 9, esses dias eu preguei sobre Salmos 25, que fala que 25, 9, o salmista diz assim: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. É aos mansos que o Senhor ensina seu caminho. E em Mateus 6, 6, eu gostaria que você abrisse lá também a sua Bíblia, o seu aplicativo. Jesus ensinando como orar, lá no Sermão do Monte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ore ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, queridos, quando você for orar, quando você for ouvir ao Senhor, vá para um lugar onde não tenha ninguém. Aqui pode ser o seu quarto, mas também pode ser um jardim, pode ser o seu banheiro, pode ser o seu carro, pode ser o quintal, pode ser qualquer lugar, desde que você esteja sozinho diante do Senhor. É saudável orarmos juntos? É saudável orarmos juntos, mas existem momentos específicos que o Senhor quer falar ao nosso coração, de forma peculiar e individual. Então, ouça ao Senhor. Vá para o seu quarto, vá para um lugar isolado. Jesus fazia isso. Vá sozinho. Vai ter momentos que você vai orar com a sua esposa, vai ter momentos que você vai orar com seus filhos, com a família inteira, mas precisa haver momentos em que você estará a sós com o Senhor. Só você e Ele, onde ninguém vai te ver, a não ser o Senhor. E a maioria das vezes Jesus fazia isso. Você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 14, 23. As Escrituras diz assim, que Jesus despedia a multidão. Olha só que interessante. Jesus, ele não queria saber de falar com o Senhor em meio à multidão, para que as pessoas vissem o que ele estava orando, como os fariseus faziam nas esquinas. Não, ele subia ao monte para orar, à parte, sozinho. E chegava já à tarde, estava ali só. Jesus subia, saía do meio da multidão, saía do meio de todo mundo, e ele se conectava totalmente, ele se desligava de tudo e ficava a sós com o Pai. Fique a sós com o Senhor, queridos. Fique a sós com o seu Pai, para que você aprenda a ouvi-lo, ter um coração sensível para ouvi-lo. Marcos 1,35 fala mais uma vez de como Jesus saiu para orar e para onde ele foi. E levantando-se de manhã bem cedo, estando ainda escuro, ou seja, era de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E ali
orava. Jesus se levantou cedinho, provavelmente de madrugada, e foi para o deserto. O deserto aponta o quê? Um lugar onde você não tem nenhum tipo de distração. Um lugar onde você é forjado. Um lugar onde não vai ter nada que vai tirar a sua distração. Que você vai estar totalmente focado nele. Porque o que tem no deserto? Nada. Areia, frio de noite, calor durante o dia, não tem água, não tem comida. Então você está totalmente nas mãos do Senhor, totalmente dependente dEle, totalmente conectado a Ele. Então no deserto não tem distração, queridos. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo de estar nesse momento orando no deserto. Porque no deserto o Senhor nos faz lembrar da total dependência que nós temos dEle. Que nós não somos nada sem Ele. Que se Ele estralasse os dedos, tudo deixaria de existir. E lá em Lucas 5,16, ele diz, porém, as escrituras dizem, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Ou seja, Jesus estava sempre no deserto, querido. Sempre lá, orando. Por quê? Porque não havia distração. Não tinha distração. Nada ia ofuscar a beleza do Senhor, a voz do Senhor. Nada ia tirar a atenção dele. E Lucas 6:12 diz, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Você já passou a noite em oração? Você já passou a noite totalmente conectado com o Senhor? Você já investiu uma noite inteira na presença do Senhor? Jesus fazia isso. E Ele é o exemplo perfeito para que nós sigamos. Passe tempo com o Pai. Invista o seu tempo com o Pai, com o Senhor. E todas as vezes que Jesus se retirava para orar, no dia seguinte Ele fazia algo. Por quê? Porque Ele ouvia o que o Pai queria fazer. E então Ele ia lá, Ele levantava pela manhã e Ele sabia exatamente qual era o seu propósito naquele dia. O que Ele faria naquele dia. Após essas vigílias, Jesus andou sobre as águas. Após essas vigílias, um dos seus discípulos andou sobre as águas. Olha quão maravilhoso é ter comunhão com o Senhor. Nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, mas Ele era 100% dependente do Pai e do Espírito Santo. Então Ele ouvia e obedecia ao Senhor, e toda vez que Ele descia, Ele pregava o Evangelho, Ele ensinava, Ele expulsava demônios. Se você seguir esses textos que eu passei para você, logo em seguida fala isso. Jesus andou sobre as águas, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou pessoas de demônios, Jesus curou os cegos. Jesus escolheu os seus discípulos depois de uma noite de oração. Olha como é poderoso você estar atento à voz do Senhor. Você já perguntou para o Senhor o que Ele quer que você faça hoje? Você já perguntou para o Senhor qual é o desejo do coração dEle para a sua vida hoje? Você já acordou pela manhã e falou, Senhor, quem o Senhor quer curar hoje? Quem o Senhor quer salvar? Senhor, quem é que está precisando de um alimento? Quem está precisando de uma cesta básica? Me fala, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção para você. Eu quero ser um canal de bênção para o meu irmão. Eu quero ser uma ferramenta para o Senhor. Então se pergunte. Pare um pouco. Ouça ao Senhor. Fala, Senhor, qual é a sua vontade para esses dias? Senhor, o que o Senhor tem sonhado nesse tempo de pandemia?
Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Senhor, quem eu preciso pregar o Evangelho hoje? Senhor, quem precisa de uma oração minha? Quem precisa ouvir a sua voz hoje? Talvez você faça uma ligação, queridos, para alguém. Talvez o Senhor te dê uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e você entrega para aquela pessoa e ela vai ser abençoada. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração muito inteligente, muito esperta, onde informações são alcançadas num clicar, num passar de dedo na tela. Numa tela preta de um celular ou de um iPad, nós temos muitas informações, muitas coisas, e aí nós vivemos cheios, nós vivemos ocupados, nós vivemos preocupados, e aí muitas vezes, por causa dessa facilidade, de tantas informações, de tantas pessoas falando, de tanta gente, da multidão, como Jesus sempre estava no meio da multidão, sempre estava no meio de muitas informações, de muitas coisas, de muitas pessoas querendo saber quem ele era, se ele era um profeta, se ele era o próprio Deus, se ele era um herege, se ele era um anticristo, um beberrão, mas ele, diante da multidão, ele se isolava para ouvir ao Senhor. Hoje nós estamos isolados dos nossos lares, mas há uma multidão de informações, há uma multidão de pessoas, há uma multidão de informações pela internet, de pessoas falando e ensinando e ensinando. Isso é bom, isso é bom, isso é saudável, mas até que ponto? Isso está passando da linha? Você tem deixado de estar em comunhão com o Senhor, ouvindo ao Senhor, para ficar só assistindo coisas, ouvindo coisas de outras pessoas? O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Você tem livre acesso ao coração do Pai. Nós precisamos sim de pastores, de evangelistas, isso é bíblico. De culto, eu estou ensinando as Escrituras aqui, mas você também precisa aprender a ouvir ao Senhor, aprender a estudar as Escrituras, a se calar muitas vezes e ouvir e obedecer à voz do Senhor. Se apresente ao Pai com honra e com humildade, não com sacrifício. Não, porque um Deus ruim, Ele quer que você sofra, Ele quer que você seja duro você ficar ali com Ele, que você tenha que fazer inúmeras coisas, mas o nosso Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer você, Ele quer que você ouça e o obedeça. Então, quando você estiver diante do Senhor, se apresente ao seu Pai com honra, com amor, com humildade, e aí já não vai ser mais um sacrifício terrível você ouvir a Deus, você conversar com o Senhor. Então eu quero lançar algumas perguntas que você pode fazer para o Senhor. Pergunte para Ele: Pai, o que o Senhor espera de mim nesse dia? Quem que o Senhor quer salvar hoje? Quem precisa de pão para matar, para saciar a sua fome física? Quem precisa do pão dos céus para nunca mais ter fome, para nascer de novo, para ser salvo? Senhor, quem Tu queres que eu revele a Sua glória? Com quem que eu falo hoje? Com quem que eu faço a minha ligação? Para quem que eu faço a minha ligação? Para quem eu oro? Talvez vai ter dias que o Senhor não vai falar nada, que Ele vai ficar em silêncio. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano. Aprenda a ter paciência, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a esperar. Pode ser que Ele fale com você no mesmo momento, pode ser que Ele fale daqui 1 hora, pode ser que Ele fale daqui 3 dias, não importa. Aprenda a ouvir ao Senhor e a obedecê-lo, ter um coração chama.
Mas quando, Van, que a gente sabe que é Deus que está falando? Quando que a gente vai entender que é o Senhor? Será que não é coisa da minha cabeça? Queridos, se o que você estiver ouvindo vai exatamente de acordo com as Escrituras, é o Senhor. Ele jamais vai falar nada para você que vá contra a sua própria palavra. Porque Cristo é a própria palavra. Então Ele jamais vai contra as suas Escrituras. Então, se você está ouvindo ao Senhor, aprenda que para ouvir o Senhor e saber se é o Senhor ou se não é a sua alma, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer ao Senhor. Então, não se esqueça de conhecer a Deus através das Escrituras, para que quando Ele falar com você, você aprenda a discernir que é Deus e não a sua alma, e não a minha alma. E ser tu uma bênção. Abraão ouviu a Deus. Ei, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ser tu uma bênção, porque através de você eu abençoarei as nações da terra, elas serão maiores do que os grãos de areia, e você não vai poder contar como as estrelas dos céus. E Abraão fez o quê? Ouviu e obedeceu, e foi uma bênção. Então, queridos, ser tu uma bênção. Não espere uma bênção, ser tu uma bênção. Aquele que dá a semente ao que semeia, ele não divide a semente, ele dá a semente inteira. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós queremos nos parecermos cada vez mais com Ele, como nós podemos dividir a nossa semente? Nós precisamos dar a semente inteira, precisamos ser obedientes de forma inteira, ouvir e obedecer. Então, ser tu uma bênção, que aí você pode ter certeza que o Senhor vai te dar direções e muitas vidas serão alcançadas, mesmo isolado, mesmo você aí na sua casa sem sair. Você pode pegar o seu celular, você pode fazer uma ligação em vídeo, não importa, querido. Você pode pegar a sua cesta básica e deixar lá no portão do seu vizinho e ligar para ele, tem um negócio aí na sua porta, vai pegar. É só você aprender, querido, é só a gente aprender a ouvir ao Senhor. Então, tome o jugo do Senhor, tome o jugo de Jesus, de sujeição e obediência. Seja manso e humilde. Ouça ao Senhor, vá para o seu secreto. Acorde nas madrugadas. Fique em silêncio, fique a sós com o Senhor. Tenha prazer na comunhão com o Senhor. Às vezes Ele vai falar com você nos seus afazeres. E é tão prazeroso isso, queridos, ouvir, estar atento à voz do Senhor. Esteja atento. Esse é um tempo propício para isso. Esse é um tempo propício para a gente ouvir as direções do Senhor para a nossa vida, para as nossas congregações, para a nossa congregação, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Seja um ajudador, seja um colaborador, compactue com o que Deus está fazendo, com o que Ele quer fazer, porque nós queremos que seja na terra assim como é no céu. Então ouça ao Senhor. Esse é o desejo do Senhor para nós esses dias. Aprenda a ouvir, obedecer e a discernir a voz do Senhor. Tenha comunhão com Ele. Não tem ninguém melhor do que o Senhor Jesus para te ensinar como orar, como ouvir e como obedecer. Então, se você quer se parecer com alguém, se pareça com Jesus e com as pessoas que imitam Ele. Assim como Paulo, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Haja dessa forma, querido. E você vai ver como cada vez mais vai ser nítida a voz do Senhor para você. Cada vez mais. Então eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que após
o encerramento desse culto, você desligasse tudo, se desconectasse de tudo e ficasse a sós com o Senhor. Essa vai ser a sua aplicação da palavra aí na sua casa. Você vai ficar a sós com o Senhor. Vai para o seu quarto, vai para o seu jardim, vai para o seu quintal, vai para a sua cozinha, vai para dentro do seu carro. Mas fique a sós com o Senhor e fala: Senhor, eu quero ser como Jesus. Você pode me ensinar? Espírito Santo, você pode me ajudar? Espírito Santo, você pode me instruir a ser mais parecido com o Senhor? Você pode ter certeza que o nosso Pai vai ter prazer de te instruir. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é muito bom. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado tanto através da sua vida. O Senhor nos ensinou tanto e continua nos ensinando tanto. Obrigado, Senhor, pela sua obediência ao Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a orar. Jesus, você nos ensinou a orar. Você nos ensinou a ter intimidade com o Pai. E graças ao seu sacrifício, nós temos livre acesso ao santo lugar. O véu já não nos separa mais. Nós podemos entrar diante do Santo dos Santos e poder te ouvir a sua voz e te obedecer, Senhor. O Senhor não quer que a gente faça coisas, que a gente ore a você, ao Senhor, só para fazer coisas, mas nós queremos te ouvir a sua voz, saber os desejos do seu coração, conhecer os seus segredos. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda a sermos mansos, a sermos humildes, como Jesus é, como Ele foi. Nos dá, Senhor, um coração obediente até o fim, sem desistir até o fim. Senhor, revela os seus desejos, os seus segredos ao nosso coração. Nos faz, Senhor, bênção para outras pessoas e não olharmos só para nós, pedimos bênção só para nós, mas queremos ser canal de bênção para outras pessoas. Senhor, eu quero ser uma bênção para as pessoas que precisam te conhecer. Nesse tempo tão oportuno, Senhor, para pregar o seu evangelho, para fazer o ID. E não há desculpa, Senhor, não tem problema não sair de casa. As ferramentas estão aí. Nós não podemos usá-las, Senhor, para o nosso prazer, mas para a sua glória. Nos ensina, Senhor, a fazer todas as coisas para a sua glória e a te ouvir e te obedecer, Senhor. É isso que eu oro nesse dia tão especial. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz e te obedecer por honra e por amor a você. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós temos a honra de cearmos ao Senhor. Eu queria chamar a Viquinha para trazer a nossa ceia. Obrigada, Vicky. Deus te abençoe. Eu gostaria que você aí na sua casa pegasse um pão, um pedaço de bolo, o que você tiver aí na sua casa, o vinho, se você tiver, o suco de uva, não importa. Que você junto com a sua família aí celebrasse e relembrasse o que Jesus fez por nós, o corpo dele que foi moído, que foi rasgado por nós, o sangue dele que foi vertido por nós. E as Escrituras nos ensinam, lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é rasgado por vós e é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha, eu verti todo o meu sangue, eu rasguei o meu corpo por amor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo:
este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes deste pão e deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Esse é o momento de celebrar e anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo sobre si. Querido, se você discerne o corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, se você é membro desse corpo no qual Cristo é o cabeça, você tem o privilégio de ceiar ao Senhor aí com a sua família. Então pegue aí o seu vinho, o seu suco, a sua água, o seu refrigerante, não importa. O importante é a motivação, o coração, o entendimento que você tem do que Jesus fez por mim e por você. Então você pode tomar e beber a ceia do Senhor aí com a sua família, em nome de Jesus. Eu abençoo os elementos, eu abençoo o pão, eu abençoo o cálice em nome de Jesus aí na sua casa. E que você possa tomar e comer junto com o seu irmão, junto com a sua esposa, junto com seus filhos. E se alegrar e celebrar a Cristo junto conosco. Amém? Deus te abençoe, querido.